Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Boa aula! E aí, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos, eu sou o professor Rafael Cal, aqui do Rio de Janeiro. A gente está em mais uma aula aqui para trabalhar as habilidades e as competências aqui no Pré-ENEM, beleza? Hoje, uma quinta-feira meio nublada aqui no Rio, né? Até é legal, você aí pode ficar feliz, eu tô aqui trancado, não tá sol no Rio de Janeiro, não deu praia, não deu nada disso, pelo contrário, assim, tá até meio friozinho. E eu vim falar para você hoje aqui, mais uma vez, sobre as competências e habilidades, começando hoje com você, competência de área número 3, para a gente trabalhar aqui hoje a habilidade número 11 do Enem, que você vai encontrar aí no seu livro do Pré-ENEM, na página 455, a ficha de estudos 101, para a gente trabalhar isso aqui com vocês. A competência de área número 3 visa compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Bom, mais uma vez, a gente está aqui falando sobre movimentos sociais para você, o que me leva a te lembrar mais uma vez a importância também de você falar sobre isso, a importância de você estudar sobre isso, a importância de estar bem informado sobre isso, porque isso certamente vai aparecer na sua prova, isso certamente vai permear as questões que você vai fazer, não só na parte de história, mas também pode ser muito útil para você nas outras, na questão de linguagem também, por exemplo, né, ou quando você estiver produzindo a sua redação. Então, fica atento a essas informações, fica atento a essas questões, e também é o que eu sempre comento com vocês, complementa a sua informação também em outras fontes, né? O estudo da parte das humanidades, ele não se dá somente só dentro de sala, né? Ou só aqui nessa nossa relação via TV, você que está aí me vendo. Mas também com tudo aquilo que você bebe, né, em outras áreas, coisas que às vezes você acha que você não está estudando, mas que também está, né? Quando você está se informando, quando você está lendo uma notícia, quando você está vendo um jornal, quando você está vendo a novela, quando você está conversando com seus amigos, tudo isso de alguma maneira ajuda você a construir
os raciocínios que você vai precisar fazer quando a gente estiver trabalhando aqui, beleza? Eu já falei para você sobre a competência, você já localizou aí no seu livro, né, na página 455, a ficha de estudo número 101, a gente vai trabalhar aqui hoje. Eu gostaria de te lembrar que qualquer momento, que a qualquer hora da aula de hoje, você pode mandar a sua dúvida, você pode mandar a sua pergunta, né? O nosso amigo vai colocar, passando aqui embaixo já, para você acessar o sistema aí, você já está vendo, né? Manda sua pergunta, manda sua mensagem, tira sua dúvida, não leva a dúvida, não fica com a dúvida para você, né? Pergunta, porque essa interatividade também é muito importante, não só para o meu trabalho aqui, para eu fazer o meu trabalho cada vez melhor, mas também para você conseguir entender melhor o que a gente está falando aqui, beleza? Então vamos partir agora para o que interessa. Vamos falar aqui da habilidade 11, que fala em identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Bom, essa é uma habilidade bem ampla, que a gente pode trabalhar com diferentes elementos, certo? Eu selecionei aqui 2 grandes temas para a gente falar, de momentos diferentes e que pudessem servir também para a gente discutir a questão do tempo e do espaço que ele está citando aqui na própria habilidade. A gente primeiro vai começar falando sobre o movimento operário, depois a gente vai avançar um pouco, falar também sobre a questão da direta já, que você está encontrando aí no seu livro, né, que você já viu aí no seu livro. A gente vai discutir esses pontos aqui, vamos fazer alguns exercícios sobre isso e também quero dar alguns outros exemplos disso no final, beleza? Começando sobre o movimento operário, a competência e a habilidade, a junção delas para pensar o movimento operário e a direta já, que a gente vai falar aqui hoje, diz o seguinte: o estudo de história possibilita a compreensão da cidadania como participação ativa, crítica e construtiva na vida social e política. Ao mesmo tempo, as ações coletivas de diferentes grupos sociais em defesa dos direitos básicos, as lutas, os conflitos, as manifestações, deixam suas marcas. O que eu quero que você perceba aí, né? Eu assinalei algumas coisas com as quais você tem que se preocupar e com as quais você tem que prestar atenção aí para o nosso trabalho e para o seu trabalho também na hora que estiver executando a prova. A questão da cidadania, ela vai sempre permear as provas do vestibular na última década e se tornou muito forte no Enem, certo? Então, o tempo inteiro, quando você estiver fazendo o Enem, vai estar se discutindo de alguma maneira a questão da cidadania. Você vai perceber isso de diferentes formas, ou para discutir movimentos sociais, ou para discutir produção cultural, ou para discutir a inserção de novos elementos no Estado, ou para discutir a própria organização do Estado, certo? Então, fica atento a questões associadas à cidadania, a questões que discutam sobre a cidadania ao longo do tempo no Brasil, ao longo dos séculos no Brasil, ou sobretudo ao longo do século XX no Brasil, tá? E assinalei para você aí também, você pode olhar, voltando aqui para o slide, eu marquei aqui para você em vermelho grupos sociais em defesa dos direitos básicos, ok? Então você também está vendo aí que é importante você pensar que grupos diferentes vão se organizar de maneiras distintas para conquistar certos direitos, ou para garantir certos direitos, ou até mesmo para evitar a perda deles, ok? Então, é importante que você também preste atenção em estratégias que podem aparecer de maneira individual, ou representando indivíduos, né? Ou estratégias coletivas que possam representar um grupo, como eu assinalei aqui para você, ou ainda, como grupos diferentes vão acabar também combinando estratégias parecidas, beleza? Isso também é um ponto importante, na medida em que a gente tem percebido, ao longo do último século, do século XX no Brasil, uma necessidade constante da afirmação de grupos na busca por direitos. Então você vai poder pensar sempre na perspectiva, por exemplo, do movimento negro e a luta pela interação na sociedade depois da abolição da escravidão no final do século XIX. Pode pensar também no movimento negro e na luta contra o racismo, né? Não só a questão da interação, a questão de conseguir ser incluído numa sociedade brasileira ali que desde o Império se pretendia ser branca, né? E que vai ganhar esse caráter cada vez mais mestiço e vai assumir essa sua mestiçagem. Ao mesmo tempo, você pode pensar na luta das mulheres no Brasil também, em busca de direitos básicos, não só a questão do voto, que você vê muito forte lá nos anos 30, mas, em geral, a luta das mulheres pelo respeito, por condições
semelhantes de tratamento em relação aos homens, a luta contra o machismo, um traço cultural marcante, né, da América como um todo, mas do Brasil é claro e perceptível o tempo inteiro, certo? Então, quando a gente combina a competência de área número 3 que a gente estava falando lá no começo, né, que eu comecei falando para você, e combina com a habilidade número 11, que fala justamente da atuação desses grupos sociais e fala da importância deles e dessa luta no espaço e no tempo, é importante você também conseguir traçar esses paralelos e conseguir juntar isso a coisas da sua realidade, ok? Continuando ainda, a gente volta aqui para o slide, e assim deve-se conhecer e respeitar o papel histórico das instituições e dos diferentes grupos em diferentes tempos e espaços, identificando formas de organização política institucionais, modos de organização social e política, formas e estratégias de atuação individual e coletiva. Bom, isso aqui amarra o que eu estava te falando, né, da ideia de que é importante que você perceba essa diversidade. Desde a nossa primeira aula, desde o primeiro momento em que eu dei aula aqui para vocês, quando eu estava lá atrás, falando com o professor André aqui sobre as habilidades 3 e 4, a gente bateu muito na tecla com vocês da necessidade de compreensão de que os indivíduos são diferentes e de que é importante você também perceber que os povos são diferentes, que os grupos sociais organizados são diferentes e que, portanto, você tem que ter sempre uma perspectiva de analisar isso livre dos seus preconceitos, né? Cada um guarda os seus pequenos preconceitos, mas é importante que você consiga fazer esse trabalho com o máximo de atenção possível e se desdobre para afastar qualquer estranhamento que você possa ter em relação a alguma prática, né? Nem todas as coisas fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, mas a gente tem que saber conviver e viver em estado de harmonia com as diferenças. O Enem gosta muito de falar sobre isso, o Enem gosta muito de entrar nessa questão dos diferentes, na questão do multiculturalismo e na questão do respeito à alteridade. Ok? Beleza? Sendo assim, a gente avança agora para trabalhar uma questão prática aqui, né? Para falar do movimento operário no Brasil. Os primeiros sindicatos do movimento datam do século XIX e tinham caráter assistencial. No início do século XX, grupos operários, influenciados pelo anarquismo, começaram a comandar greves e promover ações no sentido de organizar a classe trabalhadora para a destruição do Estado. O sindicato funciona, acima de tudo, como um espaço de sociabilidade. Bom, falei aqui para você algumas coisas distintas, certo? Comecei te falando do movimento operário no Brasil lá no final do século XIX. Isso já é uma coisa importante para você pensar. A luta dos trabalhadores no Brasil vem desde o último quarto do século XIX e esses trabalhadores estão se organizando e estão conseguindo, ainda que numa escala muito pequena, algumas conquistas. Nem sempre conquistas do ponto de vista prático, nem sempre conquistas no sentido de diminuir a exploração sobre o trabalho e de lutar contra isso, mas também conquistas no sentido de aumentar a organização dos trabalhadores, de aproximar a classe trabalhadora, do entendimento de que a união da classe trabalhadora é fundamental para os anseios deles de mais liberdade, de conquistas trabalhistas e tudo que possa acontecer, certo? No final do século XIX, eu assinalei aqui no texto para você, e vou marcar aqui com você agora, que eles tinham caráter assistencial, ok? O que é esse caráter assistencial que eu estou falando para vocês? Esse caráter assistencial aqui, ele está associado. Esse caráter assistencial está associado à necessidade constante de lutar por melhorias nas condições, ok? Um trabalhador que perde um braço, por exemplo, ele está fora do mercado de trabalho naquele momento, certo? Quando o trabalhador fica sem poder trabalhar, ele não vai poder comer, por exemplo. Não vai poder sustentar a família dele, certo? Então, quando eu falo da necessidade desses sindicatos se organizarem a partir de uma perspectiva assistencial ou ganhar um caráter assistencial, eu quero que você entenda que esses caras estão tentando se proteger. Como assim se proteger? Imagina que um trabalhador foi lá e perdeu o braço. Como eu acabei de descrever aqui, a mão dele ficou presa na máquina, ele perdeu o braço e pá.
Em condições do século XIX, é a historinha que eu te contei. Ele não come, a família não come, cai em desgraça, perde tudo. Do pouco que ele já tem. Certo? A partir desse momento, os trabalhadores começam a pensar o seguinte: por que a gente, todo mês, não pega uma parte pequena do nosso salário, que já é muito pequena, mas a gente pega uma partezinha pequena desse salário e guarda? Todo mundo junto. Vamos fazer um caixa coletivo aqui. Todo mês, o trabalhador vai lá, junta um dinheirinho. Para que juntar esse dinheirinho? O cara está deixando, muitas vezes, de comer como ele comeria melhor para poder guardar aquele dinheiro ali. O sentido de guardar esse dinheiro é lá no futuro. Se alguém sofreu um acidente, se alguém tiver problema na fábrica, se alguém precisar faltar porque o filho ficou doente, mexe-se nesse fundo ali para poder ajudar aquele trabalhador que perdeu o dinheiro, aquele trabalhador que está impossibilitado de trabalhar. Certo? Isso é muito importante na medida em que a gente percebe isso como o reconhecimento do trabalhador de que o outro trabalhador vive em condições semelhantes a ele. Está nascendo aí uma identidade de classe, identidade que a gente trabalhou lá atrás quando falamos das outras habilidades, na primeira competência, certo? Está nascendo aí a sensação de que ser trabalhador é um grupo, de que existe um pertencimento ali, e de que trabalhador tem que se apoiar, que trabalhador tem que ficar junto, ok? Quando eu abro mão de um benefício para mim e ofereço alguma coisa a um outro trabalhador que está numa situação pior, estão nascendo ali laços de solidariedade. E isso vai ser muito importante para a luta dos trabalhadores no Brasil. Beleza? Então, quando eu falo para você de um sindicato de caráter assistencial, a gente está falando de uma ideia muito próxima da caixa de assistência, por exemplo. Os trabalhadores vão juntar um dinheiro, no momento em que houver algum problema, esse dinheiro vai ser usado para poder auxiliar aquele trabalhador. Beleza? Voltando aqui para o slide, eu te disse que no início do século XX, grupos operários influenciados pelo anarquismo começaram a comandar greves e promover ações no sentido de organizar a classe trabalhadora para a destruição do Estado. Bom, tem algumas coisas aqui que acho que merecem também a sua atenção. O principal instrumento de luta do trabalhador vai ser sempre a greve, ok? É uma maneira de pressionar o patrão. O trabalhador está sendo explorado, o trabalhador está sofrendo violência no emprego, como é muito comum nessa época, aqui no final do século XIX, né? O trabalhador está ganhando menos do que ele acha que merece. Em qualquer momento histórico, a greve vai ser sempre a principal arma de pressão do trabalhador sobre o seu patrão. É a maneira do trabalhador dar um prejuízo ao patrão e, dando um prejuízo ao patrão, forçar a negociação. Quando o trabalhador faz isso, ele acaba tirando o patrão da zona de bem-estar, da zona de conforto dele, da zona de tranquilidade dele e obriga o patrão a conversar, na medida em que o trabalhador parado não enche o bolso do patrão. Certo? Então, quando eu falo para você da greve, pensa sempre que a greve vai ser um traço muito importante dessa luta. A greve já vem se mostrando importante desde o final do século XIX, as explosões grevistas na Europa, quando a gente vai ver também aqui no Brasil, sobretudo na Primeira República, né, a explosão de uma série de greves, até a greve geral de 17, que vai parar Rio e São Paulo por praticamente 3 meses. Beleza? Então, é um instrumento importante dos trabalhadores até os dias atuais, né? Aqui no Rio, por exemplo, a gente está vivendo um momento de greve de parte da educação pública. O que o professor da rede pública está fazendo lá, cara? Ele está lutando por melhores condições de trabalho. Não é só a questão do salário dele que está envolvida, é também a luta por melhores condições de trabalho. Beleza? A greve, portanto, vai ser um instrumento muito importante. Também falei para você da necessidade de organizar a classe trabalhadora. Ok? Quando eu te mostrei o slide, eu vou aqui trazer de novo para você. Está aqui em vermelhinho, escrito anarquismo. Anarquismo é uma corrente de pensamento do final do século XIX, que vai ganhar muita força na Europa, nesse período, e que vai chegar ao Brasil com esses imigrantes que vêm trabalhar na indústria. Ok? Os caras partem da perspectiva de que o Estado é um instrumento de opressão. O Estado é usado pela burguesia para proteger a burguesia, para garantir a riqueza da burguesia e, portanto, oprimir o trabalhador. Certo? Então, a questão em jogo ali é
O trabalhador só conseguirá de fato ser livre, só conseguirá de fato viver melhor o dia em que não houver Estado, o dia em que não houver propriedade privada, o dia em que não houver uma instituição de poder. Ok? Então, esses anarquistas no Brasil, eles vão partir do sindicato e, a partir do sindicato, vão travar a luta deles. A greve vai ser um instrumento importante, mas mais importante que qualquer benefício que eles possam ganhar está ali a promoção da organização da classe trabalhadora. Aquilo que eu te falei da necessidade do trabalhador perceber que o outro trabalhador é parecido com ele. A necessidade do trabalhador perceber que o trabalhador é oprimido em qualquer lugar do mundo, certo? Em qualquer trabalho que ele faz no mundo. Oprimido não no sentido de que ele apanha ou de que fazem mal a ele, mas a gente está falando aqui sobre a ideia de exploração. Então, o operário, ele começa a perceber que é importante organizar. E o movimento anarquista vai ter uma força muito grande nisso, certo? Ele é o elemento que vai aproximar esses caras nesse momento, certo? Marquei aqui para você também a questão da destruição do Estado. Quando os anarquistas falam da destruição do Estado, destruir o Estado é fundamental para esse projeto. Destruir o Estado é acabar mesmo, certo? Acaba com o Estado, acaba com o governo, acaba com toda a estrutura que existe, porque, segundo os anarquistas, representam um instrumento de controle e de opressão do trabalhador. O trabalhador precisa se libertar disso, porque só assim ele vai conseguir alcançar a verdadeira liberdade plena, né? Só assim ele vai conseguir ser feliz de verdade, só assim ele vai conseguir viver bem no mundo ideal que eles planejam. Ok? Um mundo sem classes sociais, um mundo sem propriedade privada, um mundo sem nenhuma estrutura de poder. Certo? Esse é o projeto dos anarquistas aqui nesse momento. E esse projeto ganha muita força entre os trabalhadores. Sobretudo porque você tem que pensar que o trabalhador aqui vive em condições terríveis. Certo? O trabalhador vive muito mal. Eu não estou dizendo apenas que ele ganha mal. Ganhar mal é uma parte. Mas se você for parar para pensar em tudo que ele sofre, ganhar mal talvez seja uma das menores partes disso. Certo? É o trabalhador que trabalha 14 horas por dia, que não tem intervalo, que é vigiado o tempo inteiro, que sofre o tempo inteiro com ameaça da demissão, que não tem descanso semanal, que trabalha todos os dias. Então você imagina que hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, certo? Na época, você pensa, 44 horas semanais, né? Ali 8 horas de segunda a sexta, 4 horas no sábado, né? Meio período no sábado. Então a gente tem uma jornada de 44 horas semanais. As centrais sindicais hoje no Brasil estão lutando para reduzir essa jornada de trabalho para 40 horas. Certo? Aí tu imagina que esse cara aqui da República Velha, a luta dele é uma outra luta. Esse cara trabalha 14 horas todos os dias, sem direito a folga. Se não for trabalhar, não recebe. Certo? Então você pensa aí numa conta rápida, 14 horas por dia, 7 dias na semana, você vai chegar em um total de 98 horas semanais. Entendem o que eu estou dizendo? 98 horas semanais, que o trabalhador trabalha em uma semana, lá nos anos 10, por exemplo, nos anos 1900, equivale a quase a metade do que hoje um trabalhador é permitido trabalhar no mês inteiro. Certo? A jornada máxima pela legislação brasileira de um trabalhador hoje é de 220 horas. Eu estou te dizendo que um cara lá na República Velha trabalha 98 horas, sem direito a descanso. Se o filho ficar doente, azar do filho dele. Se ele ficar doente, azar dele e da família dele inteira. Entendem o que eu quero dizer? As condições aqui são brutais. E eu nem falei para você sobre o lugar em que esse cara vive. Esses caras vivem em lugares terríveis. Certo? Em casas muito insalubres. Trabalham num ambiente também insalubre. Certo? Então, esse cara está sempre muito exposto a doenças, está sempre muito exposto a acidentes de trabalho. Não é fácil ser um operário no final do século XIX, no começo do século XX. E o anarquismo vai ser um ponto muito importante de luta contra essas condições. E mais do que isso,
como eu fechei aqui o texto do slide para você, desse slide para você, o sindicato funciona, acima de tudo, como um espaço de sociabilidade. É no sindicato que o trabalhador se encontra, é no sindicato que o trabalhador conversa, é no sindicato que os trabalhadores falam de política, mas é também no sindicato em que os trabalhadores se divertem, é também no sindicato que o trabalhador estuda, certo? Tá claro isso para todo mundo? Beleza. Volto a te dizer, se tiver alguma dúvida, manda sua mensagem para cá, vira e mexe, você vai ver passar aqui embaixo, ó, mais uma vez aí para você mandar a sua dúvida, para você mandar a sua mensagem, para você mandar o seu questionamento. Fica à vontade, se não entender, para aí o que você está fazendo, manda essa pergunta para a gente poder seguir a aula, certo? Beleza? Dito isso, vou te mostrar aqui uma imagem que você já tinha meio visto, né, de relance. Tem aqui uma imagem do dia 1º de maio de 1919, uma imagem aqui do Rio de Janeiro, certo? É um movimento dos trabalhadores, uma manifestação dos trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, no dia 1º de maio, certo? No dia do trabalho, beleza? Para você perceber o quanto essa lógica da organização é importante. É um dia de luta, e essa imagem está representando para você a luta dos trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, mas que serve também como uma representação da luta dos trabalhadores no Brasil. Ok? Beleza? Depois da imagem, a gente volta para o texto aqui, que diz para você o seguinte: a partir de 1917, a influência do socialismo científico cresceu por conta da vitória bolchevique na Rússia. Foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, PCB, em 1922, logo posto na ilegalidade pelo governo. Bom, uma coisa já para a gente assinalar de cara aqui, que você olhou, é esse tal de socialismo científico, que eu já sublinhei aí para você. Bom, o que é esse tal de socialismo científico? Cara, lá no século XIX também, mais ou menos no mesmo período em que o anarquismo está se difundindo, um cara chamado Marx, né, vai começar a conceber o que é socialismo científico. O Marx está falando que o socialismo que ele imaginou é uma ciência que inexoravelmente, né, que não há como evitar que o mundo vai caminhar para um colapso do capitalismo, que o capitalismo explorava demais as pessoas, que o capitalismo criava condições terríveis para as pessoas e que o único caminho seria o colapso desse modelo a partir do momento em que os trabalhadores se organizassem. O projeto do Marx é um pouquinho diferente dos anarquistas. Se os anarquistas querem destruir o Estado e começar uma vida nova, o Marx está dizendo que a destruição do Estado tem que ser feita de maneira gradual. Como assim? A gente não pode chegar e acabar com tudo de uma vez. A ideia é, vamos organizar o trabalhador, vamos nos aproximando do trabalhador, vamos deixar o trabalhador junto, o trabalhador organizado, o trabalhador compreendendo as dificuldades da vida dele, o trabalhador compreendendo as condições de trabalho dele, que tudo isso vai aproximar os trabalhadores. E no momento em que eu tiver os trabalhadores juntos, unidos, e que as condições do capitalismo levem a um confronto cada vez maior entre a classe que oprime, a classe dos patrões, e a classe que é oprimida, a classe dos trabalhadores, no momento em que essa disputa, que o Marx chama de luta de classes, se acirrar, que os trabalhadores vão criar as condições para tomar o poder. Diferentemente dos anarquistas, o Marx está dizendo que o principal instrumento para unir essa classe trabalhadora vão ser os partidos. Por isso, dentro dessa perspectiva, os socialistas brasileiros vão fundar, em 1922, o Partido Comunista Brasileiro, por influência também, obviamente, do que tinha acontecido na Rússia, né? E com forte apoio dos soviéticos já, nesse momento, a Rússia já transformada em União Soviética, que vão apoiar intensamente a fundação do Partido Comunista, não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares da América, em outros lugares da Europa, na própria China, né, nesse momento, certo? Então, o Marx ele está saindo daquela ideia de que o sindicato é o que eu vou usar para melhorar as condições de vida e para destruir o Estado. Agora é diferente. Vamos organizar um partido de trabalhadores, vamos usar esse partido para tomar o poder. Repara que o Marx ele não está pensando em disputar eleições, certo? Ele não está querendo fundar um partido para disputar as eleições e quem sabe um dia ganhar. Ele acha que para os trabalhadores sempre vai ser impossível ganhar as eleições, porque a burguesia vai controlar o processo eleitoral e vai controlar o Estado. Então o que o Marx está dizendo é, vamos usar o partido para, a partir desse partido, tomar o poder. O partido vai servir
para organizar o trabalhador. Uma vez que o trabalhador estiver organizado, a gente vai tomar o poder à força. Certo? Tá claro isso para você? Por que isso aqui começa a se difundir muito no Brasil? A difusão disso no Brasil está muito associada à vitória dos bolcheviques na Rússia. Quando os bolcheviques tomam o poder na Rússia, os socialistas científicos vão dizer o seguinte, cara, o nosso modelo provou que pode dar certo. Os anarquistas ainda não mostraram como eles vão fazer aquilo dar certo. A gente está mostrando como vai dar certo. E a partir disso, o modelo começa a se difundir com muita velocidade no Brasil. Ok? Tranquilo? Dúvida nisso que eu falei até aqui agora para você? Se tiver dúvida, manda a sua pergunta. Se não, eu vou te mostrar aqui uma fonte, certo? Referente à época, para que a gente possa analisar aqui baseado no que eu acabei de te dizer. Ok? As reivindicações dos participantes da Greve Geral 17 em São Paulo, lembrando a você que a Greve Geral 17 foi o grande evento do movimento operário durante a Primeira República no Brasil. Né? Naquele período inicial da República, que começa ali em 1889 e vai até 1930, esse é um momento de muita efervescência política e social no Brasil, e é um momento que os trabalhadores estão cada vez mais mostrando força, certo? A maior demonstração de força dos trabalhadores nesse período, sem dúvida, é a Greve Geral de 1917. Durante praticamente 3 meses, os trabalhadores de Rio e São Paulo, com uma imensa adesão ao projeto, vão parar de trabalhar e vão forçar a negociação. Aqui eu estou te mostrando um panfleto da época com as exigências desses caras, certo? Selecionei algumas aqui para te mostrar. Segunda, que seja respeitado do modo mais absoluto o direito de associação para os trabalhadores. Repara, direito de associação. Os caras estão defendendo aqui, principalmente, que o trabalhador possa formar sindicatos, o trabalhador possa se reunir, ok? O trabalhador possa se associar. Por que eles estão lutando por isso aqui nesse momento? Porque esse direito não existe, certo? A questão dos direitos sociais na República Velha vão ficar muito bem sintetizadas pela frase atribuída ao Washington Luiz, o último presidente antes da chegada do Vargas ao poder, né, o último presidente da Primeira República no Brasil, quando a gente fala que, nesse momento, a questão social não é caso de política, é caso de polícia, certo? Os movimentos sociais são tratados pela força, ok? Não tem um contato do Estado mais próximo, né? A única instituição do Estado que esses caras realmente veem funcionar é a polícia, ok? A polícia eles conhecem, porque eles apanham da polícia com muita frequência, beleza? No momento em que o Brasil vive toda essa efervescência agora em 2013, né, desde junho, com as manifestações em São Paulo, no Rio, e se espalhando pelo Brasil inteiro, é importante que você consiga traçar esses paralelos, ok? É importante que você consiga pensar que aquela história que te contaram, que o povo brasileiro era manso, isso é tudo uma invenção, né? O povo brasileiro nunca foi manso, né, cara? A gente se revolta aqui no Brasil desde a colônia. Porque você não ouve muito falar sobre isso, né? Mas desde a colônia você tem uma série de revoltas, depois no Império, depois durante a Regência, no início da República. Quer dizer, a população brasileira, ela se manifesta com muita frequência. O movimento operário é um grande símbolo disso. A Greve Geral 17 é também um grande símbolo disso, ok? Voltando para aqui, a terceira exigência aí, a terceira reivindicação deles, terceiro parágrafo, seja dispensado por haver participado ativa e ostensivamente no movimento grevista. Quer dizer, o cara está dizendo o seguinte, olha só, o trabalhador ele tem o direito de lutar contra o que o oprime. Não pode mandar embora um trabalhador, não pode retaliar um trabalhador apenas porque ele está lutando para viver um pouco melhor. Certo? Beleza? Continuando aqui, quarto, que seja abolida, de fato, a exploração do trabalho dos menores de 14 anos nas fábricas. Aqui tem um ponto legal para você pensar, né? A luta pela abolição do trabalho dos menores, ela não é necessariamente aqui uma luta humanitária só. Não é só pela questão de que é uma criança ou um adolescente trabalhando. Tem um pouco disso. Mas, por outro lado, você tem que pensar o seguinte, uma criança vai ganhar a mesma coisa que um adulto
Uma criança vai ganhar o mesmo valor pelo trabalho que um adulto ganharia na fábrica? Não vai ganhar. Certo? O salário de um adulto é sempre maior que o salário da criança. E o patrão vai preferir empregar quem? A criança ou o adulto? A criança, porque ele paga um salário menor. Ah, mas a criança produz menos que o adulto. Ou, mas a criança vai demorar mais para fazer o trabalho. A questão não é essa. A questão é que no longo prazo, a diferença para ele vai significar muito pouco. Certo? Então também tem aqui uma luta do trabalhador para tentar melhorar as condições de vida dele. Quer dizer, se eu regular uma idade para trabalhar, lembrando que nessa época trabalham crianças de 6, de 7, de 5 anos, conseguiu executar a tarefa, vão te colocar para trabalhar. Qualquer que seja essa tarefa. Se a criança ali está apta a executar a tarefa, não importa a idade dela, vão colocar ela para executar essa tarefa. Certo? Então, repara que aqui também tem o trabalhador dizendo o seguinte, pô, tira as crianças do mercado para a gente poder conseguir também manter um salário melhor. Porque se tiver muita oferta de gente para trabalhar, o salário vai sempre lá embaixo. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Continuando aqui com a nossa fonte, o 6º parágrafo pede que seja abolido o trabalho noturno das mulheres. Mulheres também trabalhavam à noite e aqui também está muito presente essa luta para eliminar a quantidade de pessoas trabalhando no mercado. Lembrando que a mulher também ganha menos que o homem. Se ainda existe, hoje, 2013, uma série de distorções nos salários, na diferença de salário entre mulher e homem, você imagina que não acontece lá em 17. Certo? Então é muito lucrativo para o patrão empregar mulher, empregar criança. Certo? Porque ele vai gastar menos do que gastaria empregando um adulto. Tranquilo? De novo aqui, 7º parágrafo, pede um aumento de 35% nos salários inferiores a 5 mil réis e de 25% para os mais elevados. Também estão lutando aqui por reposição salarial. 1.000 réis é a moeda brasileira da época. Só para você ter uma noção, não existe uma moeda, não existe uma cédula de 5 mil réis. Certo? O salário do trabalhador, ele recebe em moedas nesse momento. Para você conseguir ter a dimensão hoje, sem fazer a conversão aqui, porque a gente teria que pegar todo o século XX, para você ter a noção, e teria que considerar também a inflação nesse período, e não é isso que nos interessa aqui, para você ter a noção do quanto esse cara ganha pouco e do quanto esse cara trabalha muito. Ok? Por fim, no 10º parágrafo, eles pedem uma jornada de trabalho de 8 horas. Que é a luta que a gente conseguiu hoje, certo? Que mesmo nesse momento, mesmo grevistas, não vão conseguir. Vão conseguir reduzir até 10, mas não vão conseguir chegar nas 8 horas. Mas mesmo assim, vão conseguir pequenas vitórias. Tá claro isso para você? Tá tranquilo? Alguma questão? Se tiver uma questão, você manda essa questão para cá, né? Vai aparecer aí logo para você aqui no GC, magicamente aí, entrou aqui, você já viu, né? Fiz uma mágica aqui, apareceu. Você manda para cá, academico.escolasatélite.com.br, você manda a sua mensagem, faz a sua pergunta, e eu tô falando nisso porque parece que chegou uma pergunta aqui, é isso? Manda a pergunta para mim, então. Do Complexo Educacional Agostiniano, que está sempre mandando mensagens para cá, né? Aqui uma saudação para todos os vascaínos aí do Complexo Educacional Agostiniano, né? Que eu sei a grande nação vascaína aí espalhada. E temos, professor, repita a ficha de estudo e a página, a galera do CEA agradece. Vou repetir para você, página 455, ficha de estudos 101. Ok? Eu fui pegar uma cola aqui, né? Porque eu não consigo decorar isso, certo? Porque você me viu olhando para baixo. Mas, página 455, ficha de estudos 101. Achou aí? Beleza? 455, 101. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Voltando aqui para o nosso trabalho. Saímos da fonte, voltamos ao texto que eu estava narrando para você. E aí, saindo desse período da Primeira República, a gente entra no período da Era Vargas. Certo? Após a Revolução de 1930, parte importante do movimento operário se associou ao Estado por meio de uma estratégia baseada na ideia da troca simbólica.
Dessa forma, o trabalhador passou a se sentir reconhecido pelo Estado que apoiava. Eu te falei aqui de duas coisas que merecem a sua atenção: associação e troca simbólica. Ok? A partir da Revolução de 1930, a partir da chegada do Vargas ao poder, a gente tem o início do modelo trabalhista no Brasil. Um modelo que vai privilegiar a valorização não apenas do trabalho, mas também a valorização do trabalhador. Significa trazer o trabalhador para perto do Estado. O Estado reconhece o trabalhador e o trabalhador apoia o Estado porque ele se sente reconhecido. Ok? Isso é a troca simbólica que eu te disse aqui. Ok? O trabalhador, ele oferece reconhecimento. É uma ingenuidade. Entrou uma pergunta aqui, não, voltamos, tá tudo bem. Beleza. Daqui a pouco a gente responde a pergunta de novo, certo? O pessoal aqui, né, tem sempre a galera. Eu falo do Vasco, o pessoal fica nervoso aqui no estúdio, né? Se eu falo do Vasco, emociona as pessoas. Grandes vascaínos aqui comigo, tá? Um abraço para toda a nação vascaína que está aqui presente dentro do estúdio também. Ok? Voltando aqui, eu estava te falando que a partir da chegada do Vargas ao poder, a gente tem o início no modelo trabalhista. E o modelo trabalhista, ele vai privilegiar a valorização não apenas do ato de trabalhar, mas também de quem trabalha. Isso significa que o trabalhador, ele sai daquela condição de marginal que ele carregava no Brasil da Primeira República e ganha cada vez mais um status de um elemento importantíssimo dentro do Estado. E o Estado não faz isso porque ele é bonzinho. O Estado faz isso porque percebe que é importante ter a classe trabalhadora ao seu lado. Porque percebe que quem vai sustentar esse Estado politicamente, quem vai dar o apoio que esse Estado necessita para existir e para fazer a transformação que deseja, para fazer as reformas que deseja, é essa classe trabalhadora organizada. O Estado varguista percebe que o trabalhador vai se organizar de algum jeito. Então é melhor que ele se organize perto da gente. Vamos associar o trabalhador ao Estado, porque o trabalhador associado ao Estado vai enxergar conquistas e, quando se sentir reconhecido, vai apoiar esse Estado. Beleza? Quero te mostrar aqui uma imagem que representa bem isso. Certo? Vocês sabem que lugar é esse? Não. Talvez não, né? Pessoal do Rio, não sei se tem alguém do Rio nos assistindo, o pessoal do Rio talvez conheça, o pessoal de fora do Rio talvez tenha uma certa dificuldade, ok? Esse estádio aqui é o estádio de São Januário, a famosa colina histórica. Okay? O estádio do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama aqui do Rio de Janeiro. Por que eu estou te mostrando uma foto do estádio do Vasco? Não é só porque é importante você ver o Vasco para você pensar em coisas boas, mas também porque isso aqui é uma festa de 1º de maio, lá nos anos 40. Essa imagem do arquivo do CPDOC, da FGV aqui do Rio de Janeiro. Ok? Isso aqui é uma imagem de uma festa de 1º de maio, durante a Era Vargas. Mais especificamente durante o Estado Novo, quando esse modelo trabalhista atinge o auge. Repara no que está escrito aqui, nessa faixa. Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. O que é importante você perceber aqui? Cara, olha os trabalhadores arrumados. Os caras aqui, ó, pô, de gravata, meteu um gel no cabelo maneiro aqui, o cara. O outro aqui com um tupete também bastante legal, né, pra época. Você vê uns caras muito arrumados. A criança aqui também arrumada. Os caras estão indo para uma festa na qual eles são os convidados de honra. Certo? Uma festa na qual o Vargas, representando o Estado, está indo lá para falar para eles e sobre as conquistas deles. Por que no Estádio São Januário? Repara que o Estádio São Januário é construído num momento em que o Vasco da Gama é um dos raros times que aceita jogadores negros, que aceita trabalhadores nos seus quadros, que aceita nordestinos nos seus times. E o Vasco enfrenta uma série de preconceitos por conta disso no Rio de Janeiro. Só que a justificativa para tentar excluir o Vasco do campeonato é dizer que o Vasco não tem estádio nos anos 20. E qual é a solução que a torcida encontra? Não tem problema, a gente constrói um estádio. E aí junta um dinheirinho, que é a colônia portuguesa lá, né? Os meus bisavós lá atrás, portugueses, os seus parentes portugueses também, deviam estar aqui dando passeio pelo Rio de Janeiro, tendo uma padaria, né? Tendo um comérciozinho. A portuguesada vai juntar uma grana, vai vender uns pães a mais, um bolinho de bacalhau a mais, vai juntar um dinheiro, vai pegar esse dinheiro, vai comprar um terreno lá em São Cristóvão,
vai comprar cimento, que tem que exportar, que não fabricava cimento no Brasil, então importa cimento exterior, junta com o entulho de obra no Rio de Janeiro, pega tudo isso e constrói um estádio. Mas não constrói apenas um estádio. Eu estou te falando da torcida de um time de negros, de um time de operários, de um time de nordestinos, que constrói um estádio. Ela própria, a torcida. E que não constrói mais um estádio. Constrói o maior estádio da América Latina nos anos 20, o maior estádio da América Latina nos anos 30, o maior estádio da América Latina nos anos 40. Um estádio que só perde esse posto com a construção do Maracanã para a Copa de 1950. Certo? Olha o gesto dessa galera e olha um regime que valoriza o trabalho e que valoriza o trabalhador. É óbvio que o Vargas vai querer falar para essa galera. É óbvio que ele vai querer usar o futebol e usar o que o estádio representa nesse momento como um símbolo. E vai usar isso também para fazer isso que o cara está te dizendo aqui na faixa. Trabalhador sindicalizado, levar o trabalhador para o sindicato, o trabalhador ter orgulho e estar organizado ali sob controle do Estado. Porque trabalhador sindicalizado é também um trabalhador disciplinado. E um trabalhador disciplinado não vai arrumar problema para o Estado. Ele vai se sentir, pelo contrário, reconhecido pelo Estado. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Seguindo adiante. No período democrático, no momento em que sucede o Vargas, entre 46 e 1964, houve uma oscilação entre o atrelamento ao Estado, mantido pela Constituição de 1946, e as lutas sociais, frente a um quadro de degradação das conquistas históricas dos trabalhadores. O que eu estou te mostrando aqui? Esse atrelamento, essa ideia da associação entre o sindicato e o Estado que eu acabei de citar para você. Ao mesmo tempo, nesse período pós-Vargas, pós-era Vargas, a gente também vai ter o crescimento das lutas sociais. Não é mais um sindicato tão associado ao Estado ou aos poderosos como eles desejavam. Prova disso está aqui nessa imagem também, aqui do Rio de Janeiro, do Comício da Fome, organizado por sindicalistas em setembro de 1959, finalzinho ali dos anos 50, no governo JK, fruto das condições de miséria interna, de pobreza, de uma inflação galopante, de um salário que perdia o poder de compra a cada dia, certo? Então, eu também volto a ter aqui manifestações muito fortes, que vão sofrer muito com o golpe civil-militar de 64, que vai nos mergulhar na ditadura, em que o movimento foi duramente reprimido pelo ato institucional número 5. A instituição do ato institucional número 5, no Brasil, em dezembro de 1968, não vai afetar só a luta armada, ou não vai jogar só o Brasil na luta armada, como também não vai apenas afetar os políticos tradicionais. Vai também afetar os trabalhadores, vai também afetar o movimento operário, vai também gerar intervenções nos sindicatos, e a partir desse momento, o movimento operário vai dar uma desmobilizada muito forte no Brasil. Mobilização essa que volta no final da ditadura, mesmo no final do período, vai surgir o chamado novo sindicalismo. O que é esse novo sindicalismo? Lá nos anos 60, lá no final dos anos 70, nos anos 60, muito duros para os sindicalistas, nos anos 70, volta o movimento operário a se organizar, a gente volta a ter grandes greves no Brasil, volta a ter greves principalmente na região do ABC, lideradas por um líder dos sindicatos metalúrgicos chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Ali está nascendo um jeito novo de se fazer sindicalismo. Como é que é esse jeito novo? Não é nem o anarquismo, não é nem a luta para destruir o Estado, mas também não é aquele sindicato ligado ao Estado como era na era Vargas. Eu nego a ligação, nego esse atrelamento ao Estado, eu nego a tentativa de destruição do Estado e está nascendo um sindicato agora, um sindicalismo agora que é novo e que vai lutar pragmaticamente. Um sindicalismo que tenta se afirmar a partir de conquistas que reflitam em coisas práticas na vida do trabalhador. Certo? Lutar pela redução da jornada de trabalho, lutar por aumento do salário, lutar por melhoria de condições, questões cada vez mais práticas que vão acabar culminando num fortalecimento desse movimento e no caminho dele pela luta política e institucional. Certo? Diferentemente daquele sindicalismo
anarquista lá do começo do século XX, esse sindicalismo de agora, ele vai participar de eleições. Vão fundar um partido, Partido dos Trabalhadores, e vão começar a disputar eleições lá nos anos 80 e gradativamente vão galgando espaço. Gradativamente vão galgando espaço até que em 2002, aquele mesmo sindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente da República. Tranquilo? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Lembrando sempre que se você tem alguma pergunta, se você não entendeu o que eu te disse, você manda a sua pergunta para cá, né? Toda vez que eu movo a minha mão magicamente aqui, entra no GC para você acessar o sistema e mandar a sua dúvida, mandar a sua pergunta, mandar o seu comentário. Beleza? Antes da gente ver as dúvidas, vamos fazer uma questão aqui, tá? Para a gente testar o que eu falei aqui durante esse tempo. A partir de meados do século XIX, vários grupos de operários qualificados começaram a organizar sociedades de auxílio mútuo nas cidades em crescimento, para ajudar-se e proteger-se num ambiente muitas vezes hostil. Na década de 1870, alguns destes trabalhadores orgulhavam-se de sua capacidade e positivismo, e o advento da República em 1889 trouxe a possibilidade de mudanças mais rápidas. Apesar das sociedades de auxílio mútuo continuarem suas atividades no final do século XIX, um grande número de associações recentemente fundadas lutava por melhorias nas condições de trabalho e por mudanças sociais. Os primeiros anos do regime republicano testemunharam uma agitação no setor trabalhista, tanto com os que trabalhavam como os que não trabalhavam, tentando unificar e mobilizar os operários urbanos. Texto Hanner, Pobreza e Política aos Pobres Urbanos no Brasil. O surgimento de sociedades de auxílio mútuo em tal contexto pode ser relacionado a... Vou te dar aí 2 minutinhos, dá uma olhada nas alternativas, pensa sobre o que eu falei para você até agora e me dá a resposta certa aí. Voltamos. Bom, você teve tempo aí de dar uma olhada, certo? Vamos agora, como eu faço, né, como eu já fiz nas outras vezes que a gente trabalhou aqui junto, vamos dar uma olhada nas alternativas. A sociedade em tal contexto pode ser relacionado a competição por postos de trabalho, já que a preferência recaía sobre imigrantes em detrimento dos operários brasileiros. Repara, olha só, a pergunta para você é sobre as sociedades de auxílio mútuo. Eu falei para vocês de sociedade de auxílio mútuo logo no começo, quando eu estava falando sobre o movimento operário desde o século XIX. Não tem a ver com essa ideia de competição, não tem a ver com a ideia de guardar o mercado para os brasileiros. Pelo contrário, tem a ver com proteger o trabalhador, certo? A letra B diz aí para você que a ausência isso está relacionado à ausência de legislação ou de instituições de assistência aos operários. Existe uma legislação?
não existe uma legislação. Existem instituições para ajudar o trabalhador, como hoje a gente tem, por exemplo, a Previdência, né? Se, por exemplo, eu estiver aqui dando aula para você aqui dentro do estúdio, né? Aí imagina que vem um tsunami aqui no Rio de Janeiro, a gente está aqui perto da praia, né? Aí tem um maremoto, entra água aqui, cai água, destrói, eu morro ao vivo aqui dando aula para você, né? Espero que isso não aconteça, né? Uma tragédia dessa, o pessoal aqui falou que eu estou muito uma vibe muito negativa, né? Desculpa. Mas imagina que acontece uma tragédia dessa, o que vai acontecer? Vai que eu não morro, por exemplo, né? Tsunami inteiro, aí eu não morri, vou mudar, ficou mais feliz, né? Aí eu não morri. Bom, mas eu tô todo quebrado, né? Tu imagina, caiu essa parada toda aqui em cima de mim, né? Televisão, cacete e tal. Desculpa. Aí, o que acontece? Pô, não vou poder trabalhar, né? Não vou poder dar a próxima aula pra você. Aí eu vou ficar em casa. Hoje, se eu tiver que ficar mais de 15 dias em casa, se eu ficar até 15 dias, a empresa cuida de mim, né? Me paga pra eu ficar em casa. Se eu tiver que ficar mais tempo do que isso, o Estado vem e paga para eu ficar em casa. Certo? Isso é a lógica de proteger o trabalhador. Existe isso lá na República? Trabalho. Bom, isso aqui pode mexer com você, né? Agora repara, as sociedades de auxílio mútuo, elas estão falando ali para a luta por melhores salários? Não, ela tem ali muito um caráter de ajudar o trabalhador que está sofrendo alguma coisa. E a letra E fala da prevalência de uma mentalidade subserviente aos grupos econômicos mais poderosos. Pelo contrário, é uma estratégia de resistência do trabalhador relacionada à ausência de leis que o protejam ou de instituições de assistência aos operários. Ok? Tranquilo? Ficamos aí com o gabarito, letra B de bola. Antes de a gente seguir, tem pergunta aí. Então, tem pergunta aí, pode mandar pergunta para mim. Do pessoal lá do Guarujá, a grande galera do Guarujá também que sempre manda mensagem pra gente, a grande nação vascaína lá no Guarujá. Um abraço para todos vocês. Professor, você poderia explicar o conceito de anarquismo? Beleza, tranquilo, tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? O anarquismo ou o socialismo libertário nasce ali no final do século XIX, pregando uma ideia de revolução social. Significa o quê? Que os setores oprimidos pela sociedade têm que destruir o Estado. Tem que tomar as rédeas da sua vida e destruir o Estado. E por terem mais propriedades que as outras, pertencem a uma classe social superior. Certo? Então, a diferença de classes está associada à propriedade privada. Então, destruindo a propriedade privada, vamos destruir também a diferença de classes. Ao mesmo tempo, essa visão, o Estado existe para proteger a propriedade privada e para manter o funcionamento desse modelo. Destruindo o Estado, a gente também eliminaria essa proteção. Certo? Construiríamos, assim, uma sociedade em que se veria de maneira comunal.
certo? Aquela ideia lá do homem em estado puro, que você vai encontrar no Rousseau, no Hobbes, né? Cada um enxergando de uma maneira diferente. Alguns acham, o Hobbes acha que o homem é mau no estado puro, né? Mas o Rousseau trabalha com a perspectiva de que o homem é bom quando está no estado puro. Então, destruindo o Estado, a gente eliminaria instituições de poder e conseguiria atingir um lugar em que todos seriam donos de tudo, em que todos poderiam viver pacificamente e harmonicamente. Certo? Eu sei que, quando eu falei anarquismo, você lembra lá, né, da sua vozinha, ela falando que o seu quarto parecia uma anarquia, né, uma zona, aquilo ali. Justamente é uma maneira de transformar anarquismo num termo pejorativo. O anarquismo é um conceito histórico, que fala justamente dessa tentativa de construir uma sociedade sem classe, de construir uma sociedade em que as pessoas pudessem viver de maneira comunal. E, mais importante, que as pessoas não estivessem suscetíveis a relações de poder. Lembrando que quando eu falo de relações de poder, eu não estou falando do Estado que manda em você, seu patrão que manda em você, mas estou falando das pequenas relações de poder. Com a sua namorada, por exemplo. Né? Pensa no domingo. Domingo você estava lá amarradão, queria ver o futebol de tarde, né, com seus amigos, queria ir lá no restaurante tomar aquele suco de laranja, né, e tal, enquanto você estava assistindo futebol. E aí tu tá lá, tomando suco de laranja, assistindo futebol, de repente seu telefone toca. E a sua namorada te lembrando que vocês têm aquele aniversário da tia-avó dela, para vocês irem. E aí você fala assim, mas é hoje e tal? Ela fala, é hoje, cara. Aí você fala, tá, então tô indo. Porque sabe o que ela vai dizer para você, para te convencer aí? Ela vai te dizer um negócio assim, você não lembra que a gente decidiu ir? Tu sabe quem é esse agente, né, cara? Tu sabe que esse agente foi ela que decidiu. E ela exerce tanto poder sobre você que ela te decidiu e te convenceu que você também decidiu. E aí tu vai pra parada e assim, tu quase gosta do aniversário da tia-avó dela. Entende o que eu estou dizendo? Para essa sociedade que esses caras estão pretendendo construir, a gente tem que destruir todas as relações de poder, inclusive essas. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Dúvida? Vamos seguir então com o nosso trabalho aqui, pegando aí uma parte do texto também, você tem acesso aí no seu livro, né? Lá na página 455, você, na ficha 101, na ficha de estudos 101, tem aí um pequeno texto sobre a direta já, que eu vou fazer um comentário breve aqui para você, que diz o seguinte: no contexto do fim da ditadura militar, em 1982, ocorreram eleições diretas para os governos dos estados. Entretanto, eleições para presidente da República eram indiretas de acordo com a Constituição vigente do período. A sociedade brasileira se mobilizou de modo especial os jovens, os trabalhadores, os políticos de oposição ao regime militar. Quer dizer, olha quanta gente, olha a heterogeneidade desse movimento aqui. Certo? O movimento ficou conhecido na história do Brasil como movimento das diretas já. Aqui 2 botões aqui para você ver sobre as diretas já, certo? Esse da sua direita aí tá mais bonitinho, beleza? O das diretas já, o mais comum da época, né? Um botão vermelho escrito diretas já em homenagem à campanha sem medo da democracia. Quer dizer, já que a gente está abrindo o regime, vamos votar também para presidente da República. Vamos deixar o povo brasileiro escolher seu presidente. Aqui uma imagem no Rio de Janeiro, na praça, na Avenida Presidente Vargas, né? Ali a Candelária ao fundo, você está enxergando aqui, né? Já deve ter visto alguma imagem da Candelária aqui no Rio de Janeiro, se você nunca veio ao Rio de Janeiro. E a Avenida Presidente Vargas tomada de pessoas, certo? Baseado na emenda constitucional do deputado Dante Oliveira, o movimento pelas diretas já exigia que as eleições presidenciais de 1985 ocorressem não de forma indireta, via colégio eleitoral, como era feito até aquele momento, mas de forma direta, por meio do voto popular. Quer dizer, essa galera que eu te mostrei aqui, na Candelária, essa galera está reunida pelo seu direito de votar, certo? Pelo direito de escolher o presidente. Pensa que a última eleição para presidente aqui nesse momento, em 1985, em 1983, havia acontecido em 1960, certo? Alguém que tinha 40 anos em 1983 nunca tinha votado para presidente da República, certo? Essa é a questão desses caras. O movimento pelas diretas já
provocou uma das maiores mobilizações populares da história recente do Brasil. Movimento de extrema importância, movimento de muito destaque na história do Brasil e que está completamente associado aí à ideia dos grupos sociais que a gente falou, né? De identificar as práticas dos grupos sociais da nossa habilidade. Essa foto é uma foto bastante emblemática desse momento. Por que eu selecionei ela aqui para você? Esse moço aqui da frente, que você está vendo aqui, é o Osmar Santos, locutor de rádio, né, de futebol, bastante famoso, certo? Para você ver como eu tenho gente de todas as áreas participando disso aqui. Ao mesmo tempo, eu te mostro na foto 3 políticos que certamente você já deve ter visto alguma vez na sua vida. Esse moço aqui atrás, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República no Brasil. Este moço aqui, Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro 2 vezes, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-deputado, certo? Ex-prefeito de Porto Alegre. E este moço aqui, Ulisses Guimarães, doutor Constituição, presidente do Congresso Nacional na aprovação da Constituição Brasileira de 1988, grande liderança do PMDB nesse momento, grande liderança da política institucional brasileira durante a ditadura. Então, eu estou te mostrando 3 caras com visões de mundo distintas que estão unidos na luta pela Jaratajá, certo? Para você perceber o quanto eu posso construir um movimento heterogêneo também nessa luta pela abertura política no Brasil. Beleza? Tranquilo? A famosa emenda constitucional Dante de Oliveira, nome do deputado proponente, não foi aprovada. Isso significou uma derrota? Não necessariamente. Não necessariamente, porque os movimentos sociais serão fortalecidos e as lutas pelos direitos de cidadania se ampliaram no processo constituinte que culminou com a promulgação da nova Constituição de 1988 e se estende até os dias atuais. Por que eu te mostrei aqui, por que você vai ter acesso aí à discussão sobre a importância de Jaratajá? Falar de Jaratajá é mostrar para você o quanto a vitória de um movimento pode se dar de uma maneira, acima de tudo, simbólica. Ok? O movimento da Jaratajá era um movimento para apoiar uma emenda à Constituição, né, feita pelo deputado Dante de Oliveira, para que a gente tivesse votação direta. A emenda não passou, ela foi rejeitada, faltaram 21 votos. Quase, mas não passou. Certo? Mas mesmo assim, o gesto, a organização, a luta, a campanha foi muito mais importante que qualquer outra coisa. Porque isso plantou ali a semente que deu fruto do Estado Democrático de Direito em que a gente vive hoje. Certo? Um Estado sem rupturas do trâmite democrático, né? A gente consegue fazer eleições, funcionar, ainda com todos os problemas que nós temos, a gente vive num Estado democrático de direito. Certo? Então, é para te mostrar que mesmo quando não se consegue o objetivo principal, que é um objetivo alto, concordam comigo? Ainda assim é possível alcançar alguma coisa. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Temos aqui então mais uma questão. Uma questão que compara 2 letras de música aqui. Uma do Chico Buarque, outra do Milton Nascimento e do Fernando Brant. A letra do Chico Buarque, a música do Chico Buarque chama Tanto Mar, que diz assim: foi bonita a festa, pá, fiquei contente, e ainda aguardo renitente um velho cravo pra mim. A do Milton Nascimento e do Fernando Brant, o Menestrel das Alagoas, diz: de quem essa era santa, essa saúde civil, que tocando na ferida, redescobre o Brasil. A música Menestrel das Alagoas foi um dos hinos do movimento pela Jaratajá, que aconteceu em nosso país entre 83 e 84, enquanto Tanto Mar homenageia a Revolução dos Cravos, que teve início em Portugal em 25 de abril de 1974. No próximo ano, portanto, o movimento pela Jaratajá completa 30 anos e a Revolução dos Capitães de Abril, Revolução dos Cravos, 40. Nesses 2 movimentos, identificamos com objetivos comuns. Dá uma olhada nas alternativas, vou te dar aquele tempinho maroto aí e a gente já responde.
Voltamos, mais uma vez, certo? Agora, coloquei você aí numa outra coisa, né? A questão agora, ela pede para você ter uma habilidade de análise importante, certo? Estou pedindo para você comparar músicas de momentos distintos, né? De décadas distintas, porque estou te dizendo que elas representam movimentos distintos, certo? Eu vou voltar aqui com você para o slide anterior, em que eu te falo que o Menestrel das Alagoas, a música do Milton Nascimento, que eu te mostrei, está associada ao movimento da Giratajá, certo? E falei também que Tanto Mar, do Chico Buarque, está associada à Revolução dos Cravos. Beleza? O que eu quero que você perceba com isso? Primeiro, que muito da produção artística, como nós já falamos aqui em outros momentos, ela vai falar sobre aquele momento histórico. Ok? Ou vai revisitar um momento histórico, vai ajudar a construir uma memória sobre um momento histórico. Tudo isso que nós já discutimos em outras habilidades. Estou só reforçando aqui com você. Um outro ponto, muito importante também que você perceba, é que nós estamos falando aqui de temas diretamente ligados não só à questão dos grupos sociais, que a habilidade fala, mas também a questionamentos que a própria matriz do Enem lá vai te apresentar, certo? No sentido de conseguir ter condições de analisar movimentos sociais, como foram as Giratajá no Brasil, como foi o movimento da Giratajá no Brasil, e de também analisar a ascensão dos chamados estados totalitários, como é o salazarismo em Portugal. A Revolução dos Cravos, que está citada aqui, é a derrubada de um modelo de regime autoritário em Portugal. Derrubada essa conduzida por militares portugueses, os chamados capitães de abril, né? É o movimento dos capitães portugueses que tomam o poder para derrubar um regime opressor, que é o salazarismo. Ok? Essa derrubada do salazarismo, ela se identifica muito com o que o Brasil vive nos anos 80, não porque a gente esteja falando de regimes diferentes, né? Aqui a gente tem uma ditadura militar, lá a gente tem um regime autoritário que lembra muito o fascismo italiano, por exemplo, lá do começo do século XX, tá? Mas ainda assim a gente vive em regimes que restringem a liberdade plena das pessoas. E a questão te questiona, né, fala com você exatamente sobre isso. Esses dois movimentos, identificamos com objetivos comuns o quê? A alternativa A fala do término do regime militar e anistia política geral. Bom, não vale para Portugal, né? Então você elimina. A letra B fala sobre a derrubada da ditadura e a reafirmação do parlamentarismo. Bom, são duas derrubadas de ditadura, você até poderia ficar na dúvida sobre isso, né? A gente está querendo terminar com duas ditaduras, mas não tem reafirmação do parlamentarismo. Eu acabei de dizer que no Brasil os caras querem votar para presidente, certo? A letra C fala do fim do Estado autoritário, opa, uma boa, e o restabelecimento dos direitos políticos plenos. O que são direitos políticos plenos? Tem luta pelo restabelecimento dos direitos políticos plenos na Giratajá? Tem, né? Se eu quero votar presidente, eu quero poder manifestar a minha opção. Tem isso lá na Revolução dos Cravos? Tem uma luta contra a censura, tem o direito de votar em quem você deseja que te governe também lá em Portugal. Ok? Então parece uma boa alternativa. Vamos olhar as outras. Letra D, a redemocratização do governo e o retorno ao sistema presidencialista. Bom, o retorno ao sistema presidencialista não vai valer para o Brasil, né? Na medida em que a gente já tinha um presidencialismo, a gente tinha uma ditadura, mas uma ditadura governada dentro do regime presidencial, certo? E a letra E, a instalação de outro modelo autoritário. Nenhuma das duas, pelo contrário, elas querem acabar com os modelos autoritários. Portanto, você vai ficar aí com o gabarito, letra C de coração, fim do Estado autoritário e restabelecimento dos direitos políticos plenos. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta sobre isso? Não. Se você tiver uma pergunta, lembro sempre a você o seguinte, manda sua pergunta para cá, não fica com a dúvida, né? Tem aqui para você, passando no GC, o academico.escolasatélite.com.br, você manda sua mensagem para cá, você faz sua pergunta, né? Vamos interagindo, que a aula sempre funciona melhor assim. E tem uma pergunta aí, não tem? Aquela hora já me mostrar uma pergunta. Ah, tem aí. Vamos lá. Pergunta de Alexandre, da Fundação Dracenense de Educação e Cultura.
Um abraço para a Fundação Dracenense de Educação e Cultura, para o Alexandre, né? Para a grande torcida vascaína lá na Fundação Dracenense de Educação e Cultura também, certo? Olá, professor, parabéns para a aula, muito obrigado. Você poderia explicar brevemente quais pontos do ato institucional número 5 prejudicaram o movimento sindicalista no Brasil? Forte abraço. Bom, Alexandre e todo mundo que pode ter ficado com essa dúvida. O ato institucional número 5, a gente pode afirmar categoricamente que fecha a porta de qualquer possibilidade de manifestação política institucional no Brasil, né? Ele faz uma coisa que os outros atos já faziam, que é caçar direitos políticos, que é caçar mandatos, que é reformar militares de oposição, que é aposentar compulsoriamente funcionários públicos, coisa que outros atos já tinham feito antes. Mas ele avança muito na medida em que ele vai institucionalizar o controle de uma vez por todas. Na questão específica dos sindicatos, os sindicatos vão passar a viver sob intervenção depois do ato institucional número 5. Isso significa o quê? Que se o presidente do sindicato não é alguém de quem o governo gosta, o governo caça o mandato dele e escolhe quem vai dirigir aquele sindicato. Isso mantém o sindicato, obviamente, fazendo só o que o governo deseja que ele faça. Certo? Ao mesmo tempo, as principais lideranças dos sindicais brasileiras vão ser presas, vão ser torturadas, vão ser perseguidas intensamente pelo regime militar. Certo? Às vezes a gente esquece um pouco isso, né? Fica pensando só nos movimentos guerrilheiros, esquece a luta dos operários, esquece a luta dos trabalhadores rurais no Brasil, mas elas vão acontecer e vão acontecer bastante. Ok? Tudo bem? Você pode pensar também que as medidas de restrição da liberdade, como suspensão revogação do habeas corpus, do habeas data, também vão influir diretamente nesses líderes sindicais, que vão estar muito mais sujeitos aos desmandos do Estado a partir disso. Beleza, Alexandre? Tudo bem? Acho que tirei sua dúvida. Se tiramos a dúvida, vamos seguir adiante. Beleza? Com a última parte da nossa aula, a gente já está chegando nessa reta final, destacando ponto importante para você, que é o seguinte: os movimentos sociais contribuem com a construção histórica de uma sociedade democrática, pressionando o Estado de forma legítima e democrática para o atendimento das demandas da sociedade. Além dos exemplos trabalhados, quer dizer, além do movimento operário, além das diretas já, pode-se citar o movimento negro, grupos indígenas pelo Brasil e fora do Brasil também, o movimento feminista, entre outros grupos. Certo? Eu quero que você perceba o seguinte: eu te dei aqui, trabalhei com você aqui, 2 exemplos pontuais. Ok? Te falei do movimento operário, te falei das diretas já, te mostrei 2 campos distintos de atuação aqui, 2 grupos distintos de atuação, e é também importante você pensar que existem outros, beleza? Que existem outros movimentos que vão permear a nossa história, que vão acontecer em diferentes momentos históricos, que vão ser retomados no futuro, certo? Num momento posterior. Então, o tempo inteiro, você tem que pensar essa habilidade que a gente trabalhou hoje, a competência diária número 3, você tem que pensar nisso o tempo inteiro, relacionando a essa ideia de que os movimentos sociais não são necessariamente homogêneos, não são necessariamente estáticos, pelo contrário, existe aí uma ideia constante de transformação e existe uma heterogeneidade muito grande dentro de alguns deles. Ok? E também, você pode pensar sempre na ideia da diversidade, que eu tentei te mostrar aqui. Eu te mostrei a luta dos trabalhadores, eu te mostrei uma luta política direta, né, a questão do direito de votar, mas eu estou também tentando te mostrar aqui que podem existir lutas por vitórias políticas, como é o caso dos negros, mas também que é uma luta contra o racismo. Eu te mostrei a questão dos indígenas também lutando pelo reconhecimento do indígena, a importância do indígena, no caso brasileiro principalmente, né, pensando aqui na nossa realidade e pensando como os indígenas foram historicamente tratados no Brasil, né, oprimidos pelo Estado, brutalizados pela sociedade, assim como os negros, né, quase 400 anos de escravidão, toda uma dificuldade de inserção na sociedade, um racismo que permanece ainda como um traço marcante da nossa sociedade, infelizmente, né? Lembrando lá o Joaquim Nabuco, que no final, na virada do século XIX para o século XX, logo depois da abolição da escravidão, vai dizer
que acabar com a escravidão é fácil, difícil é acabar com a obra da escravidão, com o que a escravidão deixa para trás, né? Com as nossas práticas de uma sociedade aristocrática. Então o que se percebe é essa luta também por melhoria nas condições políticas, né? No reconhecimento, na afirmação enquanto uma minoria. Também citei para você aqui o movimento feminista. Pensa nas conquistas relevantes que as feministas adquiriram ao longo da história, sobretudo a luta do movimento feminista nos anos 60 e 70, né? A revolução sexual que o mundo vai viver nos anos 60 e 70 com a invenção da pílula anticoncepcional, a luta das mulheres por tratamento respeitoso, a luta das mulheres por tratamento igual no mercado de trabalho, certo? Até hoje as mulheres ainda ganham menos e estão na luta, ok? É importante você perceber que essas práticas continuam disseminadas na sociedade brasileira e que a existência desses movimentos é extremamente importante. A luta das mulheres, a luta do movimento negro, a luta dos indígenas é extremamente importante para garantir essas conquistas e para avançar nessas conquistas. Certo? Tranquilo? Tudo bem? Dentro dessa parte final aqui, dessa perspectiva final, eu separei para você uma imagem que é uma imagem de um negro americano chamado Martin Luther King Jr., que você já deve ter ouvido falar, um pastor protestante americano. Essa cena foi fotografada em Washington, né? Aqui o Espelho da Água, né? Em Washington, próximo aos grandes centros de poder, né? Encravado no grande centro de poder dos Estados Unidos. Isso aqui é a Marcha pelo Emprego e Liberdade. Quase 300 mil pessoas marcharam até Washington para lutar pela liberdade, para lutar pelo reconhecimento, pela inserção do negro na sociedade americana, pelo fim do racismo, por tudo isso. Lá nos anos 60, 1963, esse evento está acontecendo e o pastor Martin Luther King Jr. vai ser um cara extremamente importante dentro dessa lógica da luta pelos direitos civis dos negros americanos. Ela nasce bem antes dele, certo? Mas ele vai simbolizar isso melhor que ninguém. Estou te falando dele porque provavelmente você já ouviu alguma vez falar dele, provavelmente você conhece esse cara, provavelmente você já viu de alguma maneira uma referência a ele, sobretudo porque semana passada, né, dia 28 de agosto, fez aniversário dos 50 anos do famoso discurso dele que ele fez nessa marcha, quando ele fala, eu tive um sonho, né, o famoso discurso do I Have a Dream, em que ele fala que ele sonha com um mundo em que não haverá mais diferenças entre negros e brancos, em que as pessoas possam ser tratadas pelo que elas são e não pela cor da pele delas. Ok? Isso é um marco muito importante. Tão importante que no ano seguinte, 1964, o Martin Luther King Jr. vai receber o Prêmio Nobel da Paz como um reconhecimento pela luta dele pelos direitos civis dos negros norte-americanos. E quando eu falo em luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, eu estou dizendo o seguinte: os negros nos Estados Unidos já não eram mais escravos nos anos 60, mas apesar de não ser mais escravos, esse grupo ainda convive não apenas com o racismo como um traço cultural, mas tinha que conviver com um racismo como um traço institucional. Dentro dos Estados Unidos, você encontrava nos estados, sobretudo nos estados do Sul, algumas, não uma, mas algumas leis que restringiam o acesso de negros a determinados lugares. Isso é muito comum você encontrar em estados como Alabama, como Mississippi, como Texas, como a Geórgia, nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40 nos Estados Unidos, de barbearias para brancos, barbearias para negros. Bar para branco, bar para negro. Escola para branco, escola para negro. E não estou falando de uma escola particular, estou falando de escolas públicas. E mesmo nas que eram mistas, ainda assim você encontrava segregação. No Alabama, por exemplo, as crianças negras não podiam sentar da quarta carteira para frente. Elas só podiam sentar da quarta carteira para trás. Entendem isso? Porque os lugares da frente eram reservados às crianças brancas. Entendem o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de um Estado que permite a brutalização. Certo? De um Estado que diferencia os seus cidadãos. No final do século XIX, quando começaram a surgir essas leis nos Estados Unidos, um grupo de negros americanos resolveu pôr à prova o funcionamento do Estado, forçou uma prisão, né,
quando um negro andou num vagão de trem que era reservado para os brancos. Ele foi preso, foi julgado, e o caso dele chegou até a Suprema Corte americana, né? A mais alta corte judicial americana, que diz, se ela disser que está tudo certo, está tudo certo, se ela disser que está tudo errado, está tudo errado. O caso chegou até lá e apenas um juiz da corte disse que aquela prisão era ilegal. Todos os outros juízes disseram que ele havia descumprido uma lei e que se ele havia descumprido uma lei, a prisão dele era legal. Então o Estado, com todas as suas forças, havia dito que poderia se praticar racismo. Então, principalmente a partir dos anos 50, ganha muita força dentro dos Estados Unidos o movimento pelos direitos civis. A partir de pequenas manifestações, pequenas conquistas diárias, de pequenos grupos de negros que invadiam lugares que antigamente eram apenas permitidos a brancos e ocupavam aqueles espaços. Certo? Isso vai crescendo, a reação muitas vezes vai ser muito violenta. Nos anos 50, a gente tem uma primeira menina negra entrando numa universidade no Alabama, certo? E vai, para poder frequentar a universidade, precisar, inclusive, de apoio do FBI. Certo? Entendem isso? É muito duro pensar nisso. Tá? O que não quer dizer que a gente não tenha racismo no Brasil, muito pelo contrário, a gente tem muito racismo no Brasil, infelizmente. Né? Eu como professor, você aí assistindo como aluno, a gente tem que trabalhar todos os dias para eliminar essa tragédia que é o racismo no Brasil. Mas eu estou te mostrando aqui, estou te apresentando um caso concreto, falando dos Estados Unidos, da luta dos negros por reconhecimentos básicos, por direitos básicos, inclusive para muitos o direito de votar. Ok? Certo? Beleza? Então, assim, eu quero que você entenda exatamente a partir dessa perspectiva. Quero saber se tem alguma pergunta aí. Tem uma pergunta? Então me avisaram que tem uma pergunta. Você pode mandar a pergunta aqui para eu responder. Explica essa ideia de sociedade de classes, a pergunta da Loren, da Escola Satélite. Bom, Loren, para explicar o que é uma sociedade de classes. Bom, sociedade de classes é a sociedade em que a gente vive. Não é isso? A gente vive numa sociedade em que você fica dividido e você pertence a um grupo, a uma classe social, dependendo do nível de propriedade que você tem, dependendo da sua riqueza. Ok? A nossa sociedade é baseada nisso. Né? Quando algumas pessoas, por exemplo, vão elogiar alguma coisa, eles falam em classe A. Né? Isso aqui é classe A. Quer dizer, é o máximo de luxo que eu posso conseguir naquilo. Porque é o máximo, é o máximo de dinheiro que eu posso pagar. Certo? Dinheiro pode conseguir certas coisas. Quando eu falo uma sociedade de classe, eu falo uma sociedade que está dividida pelo que as pessoas têm. Certo? Isso divide as pessoas, o que elas possuem, propriedade. Beleza? O projeto lá dos anarquistas, o projeto dos socialistas científicos é destruir essa sociedade de classes e construir uma sociedade sem classes. Certo? É atingir a etapa final desse processo, chegar lá num comunismo. Ok? A gente não chegou nisso. Né? A gente tem uma experiência lá na União Soviética, por exemplo, a experiência cubana ou a experiência na albanesa. A gente tem ali experiências chamadas de socialismo real. Ok? A gente tem ali experiências em que a classe trabalhadora, os oprimidos, se libertaram da opressão, chegaram ao poder, mas não conseguiram avançar naquele processo, não conseguiram eliminar a propriedade privada completamente, não conseguiram, dos meios de produção, né? Alguns até conseguiram eliminar a propriedade privada, mas criaram outros vícios dentro do Estado e não conseguiram, de certa maneira, destruir completamente a sociedade de classes. Beleza, Loren? Um abraço aí para todo mundo da Escola Satélite também. Vamos voltar aqui para a nossa sequência, para o nosso trabalho. Depois de mostrar essa belíssima imagem do Pastor King, temos aqui uma nova questão. Diz aí o ônibus da história. Tem um textinho para você. Essa moça aqui na foto é a Rosa Parks, uma americana de Montgomery, Alabama. Isso aqui é uma foto do momento em que ela está sendo presa, certo? Ela está segurando ali para marcar o número da prisão dela. Beleza? O texto diz o seguinte: em 1º de dezembro de 1955, a costureira Rosa Parks recusou-se a ceder seu assento a um homem branco em um ônibus municipal de Montgomery, no Alabama, conforme determinavam as leis do Estado. Informada pelo motorista que acabaria presa, a mulher preferiu ser levada para a cadeia e posteriormente a julgamento.
Sua condenação pelo júri levou à formação da Montgomery Improvement Association. A presidência da entidade foi entregue ao pastor Martin Luther King. No dia da condenação de Rosa Parks, King discursou para uma multidão reunida diante da Igreja Batista da Rua Holt. Quero assegurar a todos, palavras do pastor King, que trabalharemos para fazer prevalecer a justiça nos ônibus da cidade. Se estivermos errados, a Suprema Corte desta nação está errada. Se estivermos errados, a Constituição dos Estados Unidos está errada. Se estivermos errados, Deus Todo-Poderoso está errado. Assassinado em 1968, Martin Luther King iniciou suas atividades políticas em 1956, a partir do episódio relatado na reportagem. O principal resultado das propostas de Martin Luther King para a sociedade norte-americana está diretamente relacionado com... Dê uma olhada aí nas alternativas, a gente já volta. Voltamos, certo? Para a nossa última questão aqui, eu falei para você sobre o pastor Martin Luther King Jr., falei para você sobre a Rosa Parks, né? Voltando aqui o slide, para você ver, temos aí o ônibus da história, te mostrando de novo a Rosa Parks, dizendo que em 55 a Rosa Parks vai ser presa, né, por ter sentado num lugar de branco dentro do ônibus, né? Havia uma diferença, lugar para branco, lugar para negro. Ela sentou no lugar para branco. Esse ônibus está lá em Montgomery, Alabama, né, no museu, falando justamente sobre a importância dele, né? Olha aí a questão do patrimônio que a gente discutiu há umas aulas atrás, né? E a Rosa Parks vai se tornar um ícone nessa luta, na medida em que, a partir disso, começa uma grande rede de atuação pela questão dos direitos civis nos Estados Unidos, certo? No dia em que a Rosa Parks foi presa, é o dia em que o pastor King discursa pela primeira vez, ele em público, para um público muito grande, ele vai começar a se tornar um cara muito popular a partir dali. E vai ser ele esse cara que vai conduzir esse processo, principalmente. Tem outros movimentos, tem o movimento Black Power, tem a questão dos Panteras Negras, tem o próprio Malcolm X, mas o pastor Martin Luther King vai ser o grande símbolo dessa luta, na medida em que ele vai fazer uma luta que ao mesmo tempo é pacífica e que procura sempre convencer o Estado que é uma obrigação dele cuidar disso. Certo? A luta dele é essa. Os direitos civis devem ser para todos. Não pode ser a cor de pele a determinar que direito você tem ou não. O direito de sentar num lugar, mas o direito também de ter as coisas, o direito de poder ser alguma coisa.
Ok? Então, esse discurso do pastor King nesse dia, no dia da prisão da Rosa Parks, é muito importante, porque você percebe que ele está atacando frontalmente os pilares daquele modelo. Ele está dizendo, a gente está certo, porque se a gente estiver errado, está tudo errado. A Suprema Corte, o Estado, Deus. Beleza? E a partir disso, ele vai construir a argumentação dele e essa luta. Repara, depois da prisão da Rosa Parks, os ônibus mantiveram a divisão de bancos, de assentos para branco e para negro. Os negros de Montgomery, Alabama, passaram mais de um ano sem tomar ônibus na cidade. Pararam de pegar ônibus. Sabe o que aconteceu com a empresa de ônibus que separava o lugar de branco e de negro? Faliu. Percebem isso? Olha a força de um grupo social se organizando e atacando quem o oprime. Beleza? Vamos para a questão. Bom, o principal resultado das propostas de Martin Luther King para a sociedade norte-americana está diretamente relacionada com, letra A, a superação das violações dos direitos humanos. É genericamente sobre violações dos direitos humanos? Não, é mais específico. Ok? Então você elimina. A letra B fala da expansão da igualdade social. É sobre a igualdade social que ele está falando? Não, cara. Ele está falando ali sobre direitos civis, que todos devem ser tratados do mesmo jeito pelo Estado. Letra C, regulação de causas trabalhistas. Não tem nada a ver com causas trabalhistas, é um movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. A letra D fala sobre a universalização dos direitos civis. Opa, chegamos no que eu estava falando, né? Parece uma boa alternativa. Universalizar os direitos civis significa que tem que tratar todos da mesma maneira, branco, negro, asiático, qualquer que seja a sua origem, você tem que ser tratado da mesma maneira. A letra E, a última alternativa, fala da unificação das leis estaduais, que também não tem nada a ver com a nossa intenção aqui. Pelo contrário, as leis estaduais são racistas, elas não têm que ser unificadas, elas têm que ser extintas, porque os direitos civis têm que pertencer a todos os povos. Certo? Portanto, ficamos aí com a letra D, de docinho, a universalização dos direitos civis. Certo? Chegamos ao final da nossa aula. Queria te agradecer mais uma vez por esse tempo que a gente passou junto. Sou o professor Rafael Cal. A gente está aqui fazendo o pré-ENEM com vocês. Desejo sorte, estuda, trabalha e a gente se vê por aí. Boa tarde e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 101. Bom estudo e até a próxima aula! Buscar no escuro do inconsciente a luz que ilumina a imaginação. Buscar no barulho da inocência o silêncio que conforta a alma. E com serenidade buscar a calma para entender e reconhecer a relatividade existente no ser. Humano, por fora mais humano. Por dentro, cada um. Por dentro, ideias, sangue, coração. Verdades escondidas, caladas e oprimidas pelo externo. Vontades entaladas, esmagadas pelo medo de se deparar com a realidade. Se camuflam em sonhos. Até que um dia eles se confundem e perdem os sonhos e a realidade, a margem que os separa. Eu já não tenho tempo pra perder, eu não mais tenho lágrimas pra chorar. Eu tenho muita coisa pra viver e aprender, eu tenho muita coisa pra sonhar. Verdades eu não tenho que esconder, se um dia com certeza irei achar. Mas saiba, nunca é tarde pra aprender, na vida sempre há tempo pra ensinar. Eu quero esquecer, é só porque eu não quero mais lembrar. Um
dia eu tive que perder aquilo que na vida eu sempre quis ganhar. Aqueles que olham não querem ver, jamais poderão enxergar a beleza existente no viver daqueles que enxergam sem poder olhar. Começo minha exclusiva viagem, da pele para dentro, elejo o que pode ou não cruzar minhas fronteiras. Eu sou um Estado soberano, e os limites da minha pele são mais sagrados que os limites de qualquer país. Devo sonhar e acreditar nos sonhos da minha volta, e lembrar que acordar de um sonho bom é sempre difícil, e sonhar e viver e sonhar. Fazer do sonho a vida, e da vida um sonho. Não se levar por miragens, encontrar os limites da margem, nunca desistir e nem decretar o meu fim. Sangues pra perder, vidas pra salvar, crenças para crer, lastimas. Vidas por perder, sangues pra salvar, crenças para crer, lágrimas.